O 25 de Abril é conhecido como a Revolução dos Escravos, mas eu prefiro chamar-lhe a Revolução das Canções. Quer saber porquê? Então, anda daí. Se ainda não me conheces, sou a Inês e faço estes vídeos para te ajudar a conhecer a língua e a cultura portuguesa sempre de forma divertida e com canções. Desde a sua fundação até 1910, Portugal foi uma monarquia, ou seja, era governado por reis. Pouco tempo depois de se tornar uma república, entre 1933 e 1974, Portugal viveu uma ditadura a que chamamos de Estado Novo, cuja figura mais representativa foi exatamente António de Oliveira Salazar. Vou deixar aqui só uns tópicos das principais características dessa ditadura. Existência da PIDE, Polícia Internacional e de Defesa do Estado, que, como o próprio nome indica, era uma polícia que tinha por função proteger o Estado Novo, neste caso. A maneira como o faziam era extremamente eficaz, porque havia agentes da PIDE disfarçados, então ninguém sabia exatamente quem eles eram, e eles tinham o poder de prender qualquer pessoa, mesmo sem haver um motivo aparente, apenas porque desconfiavam dessa pessoa. Então isto criava um clima de grande incerteza entre as pessoas, de pouca confiança entre as pessoas. E eles prendiam, torturavam e muitas vezes até matavam essas pessoas. Censura. Tudo era revisto antes de poder ser lido, visto ou ouvido pelo público. Total ausência de qualquer forma de liberdade. Inclusivamente, as pessoas não podiam estar juntas na rua a conversar. Isso podia ser visto como um sinal de subversão. Existe até a história do isqueiro, que era as pessoas, quando queriam falar umas com as outras, usavam um isqueiro para fingir que iam pedir lume para acender o cigarro. Baixas taxas de escolaridade e altas taxas de analfabetismo. A maior parte das pessoas não sabia ler nem escrever e o trabalho infantil era absolutamente normal. Uma coisa que é impensável nos nossos dias. Pobreza extrema. Há muitas pessoas que dizem que Salazar endireitou as finanças do país. Mas a que preço? Propaganda. Apesar de tudo, o Estado Novo conseguia fazer com que os portugueses acreditassem que eram muito felizes e que viviam num país abençoado, tudo isto exatamente através da propaganda. Guerra colonial, ou seja, entre Portugal e as ex-colónias portuguesas, devido à insistência da parte do Estado Novo em querer manter o Império Português. Uma das grandes consequências desta situação social foi exatamente a emigração de muitos portugueses para outros países europeus, como por exemplo a França, o Luxemburgo. Se isto é uma coisa sobre a qual tu queres saber mais, vou deixar um vídeo ótimo na descrição para tu veres. De resto, muito mais haveria para dizer sobre a ditadura do Estado Novo e, se quiseres saber mais, vou deixar-te alguns links e também recomendo em absoluto a visita ao Museu do Aljube, em Lisboa. É muito bom. E agora vou focar o aspecto que me levou a querer fazer este vídeo, que é exatamente a importância das canções na Revolução. Durante os anos 50 e 60, e isto num contexto mundial de ditaduras e regimes totalitários, começaram a surgir em Portugal aquilo que nós chamamos de cantautores, ou seja, pessoas que escrevem e interpretam as suas próprias canções. Ao escreverem estas canções, os cantautores tinham como objetivo despertar a consciência das pessoas para aquilo que se estava a passar, porque muitas pessoas não tinham noção do que estava realmente a acontecer e do quanto o que estava a acontecer era mau. E então, esta foi uma forma privilegiada de difundir as ideias de resistência,
Porque numa situação em que as pessoas não podiam ver qualquer programa ou ler qualquer livro ou mesmo ouvir certas canções na rádio, a verdade é que continuava a haver a passagem de boca em boca das canções. Os principais cantautores portugueses são José Afonso, mais conhecido como Zeca Afonso, entre nós, os portugueses, também José Mário Branco e Sérgio Godinho, mas muitos outros fizeram um trabalho de não menor importância. Vou deixar uma playlist na descrição em que tu podes ouvir algumas destas canções. Entretanto, 1974 trouxe aos portugueses a Revolução do 25 de Abril, que tornou Portugal num país democrático. Então, em que circunstâncias é que aconteceu esta revolução? Quem a organizou? Não foi uma revolução popular, mas sim organizada por militares. Durante 1973, vários militares que tinham já participado na guerra colonial começaram a juntar-se para formar aquilo que nós chamamos de MFA, ou seja, Movimento das Forças Armadas. Está aqui. Durante o dia 24 de abril, esses militares ocuparam vários pontos estratégicos em Lisboa e ficaram à espera de um sinal para saberem que era a hora de agir. Então, aí numa altura em que não havia telemóveis, nem internet e poucas pessoas tinham telefone até, como é que eles sabiam qual era o momento para agir? Exatamente através das canções. A primeira senha para iniciar a revolução foi dada nesse mesmo dia, às 10h55 da noite. A estação de rádio dos emissores associados de Lisboa transmitiu a essa hora a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho. É uma canção que não iria levantar desconfianças, porque era supostamente uma simples canção de amor. E foi a canção vencedora do Festival da Canção desse ano em Portugal. Mais tarde, à 00h20, já do dia 25 de abril, passou na Rádio Renascença a canção Grândola Vila Morena, exatamente de Zeca Afonso, que também está aqui atrás. Esta era uma canção que tinha sido ilegalizada, pois supostamente fazia alusão ao comunismo. Estava então dada a segunda senha, que confirmou o golpe de Estado e o início das operações militares. Então, e os escravos? É uma história linda e por isso faço questão de a partilhar brevemente com vocês. Depois das duas senhas, os militares agiram de forma rápida e eficaz e durante o dia 25 muitas pessoas saíram à rua para comemorar o fim da ditadura, mas os militares continuavam na rua porque Marcelo Caetano, que era o primeiro-ministro nessa altura, ainda não se tinha rendido. Só aconteceu mais ao fim do dia. Entretanto, havia uma senhora chamada Celeste Queiro que trabalhava num restaurante em Lisboa, nessa altura. Nesse dia era o segundo aniversário desse restaurante onde ela trabalhava e então os donos do restaurante tinham comprado exatamente cravos brancos e vermelhos para oferecer aos seus clientes. Entretanto, como tinha instalado a revolução, o restaurante estava fechado e os donos do restaurante pediram aos empregados que levassem os cravos para casa. Celeste Queiro foi até ao Rossio de metro e, quando saiu, viu tanques de guerra e militares na rua que estavam a dar ordens às pessoas e então ela foi falar com eles para tentar perceber o que se estava a passar e, no meio da conversa, um dos militares pediu-lhe um cigarro. Celeste explicou que não era fumadora, mas como recompensa pelo que estes militares estavam a fazer pelo país, ofereceu-lhe um cravo. Seguidamente, ela subiu pelo Chiado até à Estrela, onde ofereceu o resto dos cravos que tinha com ela. Entretanto, os militares começaram a colocar os cravos nos canos das suas espingardas. Esta é, na verdade, uma imagem icónica da Revolução do 25 de Abril, simbolizando uma revolução que se fez
praticamente sem derramamento de sangue. Na minha opinião, esta é a data mais importante de Portugal e, portanto, deve ser celebrada e lembrada com a importância que merece. E exatamente por causa da importância e do impacto que esta revolução teve em Portugal, nós temos uma frase que diz qualquer coisa como 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Muito obrigada por ficares a ouvir esta história e até à próxima. Tchau!